Paz, queridos irmãos, boa tarde a todos. Aqui Pastor Sérgio mais uma vez na nossa escola bíblica. Vamos estar aí hoje na nossa nona lição, hein? Estamos aí caminhando, né? Já a nossa nona lição. Espero que vocês estejam acompanhando todas elas. Se você perdeu alguma, todas elas estão lá no YouTube, né? Então você pode conferir na minha página do YouTube, tá bom? Então você vai lá, procura no vídeo que você tiver, que você vai encontrar depois as outras aulas também. Mas não fique sem participar, tá bom? Feche os seus olhos agora, vamos estar orando. Pai amado, Pai querido, neste momento, Senhor, clamamos ao Senhor que esteja falando ao nosso coração através destas lições que estamos aprendendo, para que possamos conhecer, ó Deus, cada dia mais, Senhor Pai, a Tua vontade para as nossas vidas, para que sejamos, ó Pai, sim, certamente servos fiéis que cumprem a tua vontade, que fazem a Tua obra, que se aplicam em conhecer a Tua vontade, Senhor, para que o Teu reino seja estabelecido nesta terra. Porque quando oramos, nós oramos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino. Então, Pai, que o Teu reino venha até nós e seja feita a Tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. Portanto, Senhor, usa-nos, Pai. Somos pequenos, sem o Senhor nós nada podemos fazer, somos necessitados de Ti. Portanto, ó Espírito Santo, vem me capacitar neste momento para ensinar, para, junto com os nossos irmãos, aprender da Tua santa palavra, ó Deus, e crescermos na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amados, e aí? Gostei de ver vocês aí no nosso desafio, hein? Mas ainda está faltando algumas pessoas. Não esqueçam de mandar suas fotos, tá bom? Mande as suas fotos com o versículo bíblico que você está compartilhando com a sua família. Tire uma foto aí junto com as pessoas que você ama, compartilhando juntos da palavra de Deus. Isso é bom, né? A palavra de Deus, ela nos mostra que nós somos um corpo e um corpo em movimento. Nós não somos mortos, nós estamos sempre em atividade, tá bom? Então, olha, aproveite o tempo de quarentena, aproveite o tempo de isolamento e se entregue realmente à palavra de Deus, tá bom? Amados, nona lição. E aí, o que nós vamos falar hoje sobre a nona lição? Nessa lição, amados, nós vamos falar sobre o segredo para se alcançar bons resultados. Então, existe um segredo? Existe. Tudo na vida que existem algumas fórmulas ou alguns segredos para atingirmos alguns objetivos. Então, por exemplo, se você quer construir uma casa, você não começa uma casa pelo telhado, você começa a casa pela base. Então, isso existe uma estratégia, existe um segredo de como se começam as coisas. Então, quando eu estou lá na fábrica, eu vejo a produção de automóveis acontecendo, eu sei que aquele carro que eu estou vendo saindo no final de uma linha de montagem, ele não nasceu ali, ele nasceu numa prancheta de um engenheiro que estava desenvolvendo um produto. Nasceu de uma visão de alguém lá atrás, falou, olha, vamos criar um novo modelo de automóvel. Então, existe um princípio para se começar todas as coisas e para que se alcance um bom resultado nos seus objetivos, é necessário que você tenha alguns princípios para isso, que você obedeça a alguns princípios para isso. Para bons resultados, né, precisamos ter uma estratégia, precisamos ter, aí é que entra a palavra que nós vamos aprender hoje, nós precisamos ter visão. E aí, o que é ter visão? Visão não é somente enxergar. Enxergar, eu enxergo, você enxerga. Algumas pessoas, infelizmente, não. Mas alguns precisam de óculos para enxergar um pouco melhor.
né? De vez em quando eu pego aqui o meu óculos também para fazer a minha leitura, mas não é desse tipo de visão que eu estou falando. Eu estou falando de uma visão baseada em sonhos, projetos. O que é que você tem visualizado para o seu futuro? Qual o seu plano? O que você deseja? E é sobre isso que nós vamos falar então hoje, sobre visão. Tá bom? O que é uma pessoa visionária? Vamos lá. Antes de iniciarmos então no assunto propriamente dito, eu preciso ler com vocês 2 versículos. Vamos lá, você abre aí a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 23, versos número 7. Provérbios de Salomão, capítulo 23, verso 7. Olha o que diz a palavra de Deus. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Assim como imagina em sua alma, assim ele é. Então olha, o texto está dizendo, porque como ele imagina em sua alma, o que o homem imagina dentro da sua alma, assim ele é. Como você tem se imaginado, como você tem se visto, é algo que vai te levar a alcançar grandes coisas ou a viver eternamente derrotado. Entendeu? Então assim, porque olha só, como imagina em sua alma, assim ele é. Bom, e o outro versículo que eu quero compartilhar com vocês, Romanos, capítulo 12, verso 2. Romanos 12, 2. Esse texto, queridos, é um texto que volta e meia eu comento com vocês, eu falo a respeito disso, porque isso verdadeiramente é algo muito forte. É algo que nós precisamos aprender realmente, ter isso como base para que você possa crescer. Olha o que diz aqui em Romanos, capítulo 12, verso 2. Vou fechar essa cortina porque está dando muito reflexo aqui. Prontinho. Acho que agora vai melhorar para não ficar tanto reflexo. Romanos, capítulo 12, verso 2. Eu vou ler em 2 linguagens, tá bom? 2 traduções. A primeira diz assim: E não vos conformeis com este século. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Na outra linguagem, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, olha só, o texto está nos ensinando a não se conformar e não se amoldar. Se conformar ou amoldar tem o mesmo sentido, mas conformar vem de conformismo,
né? Ou de dar forma. Então, não se conforme ou não se molde a este século. A palavra de Deus, ela diz que nós somos como barro na mão do oleiro. Quem é o oleiro? Nosso Deus. Ele é que vai ele que vai nos modelar para chegarmos a ser aquele vaso que ele deseja que nós sejamos. Então, quando nós nos colocamos nas mãos do oleiro, ele vai nos moldando segundo a sua vontade. E aí, o que acontece? Nós vamos ficando cada dia mais parecidos com Cristo, né? Porque este é o desejo do oleiro, nos fazer vasos semelhantes a Cristo. E nós vamos, uma vez moldados, nós vamos conhecer qual é a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Então ela fala a respeito de não se conformar, não aceite a ideologia deste mundo. O mundo jaz no maligno. Então, o mundo vai dizer para você que você não pode, o mundo vai dizer para você que você não consegue, o mundo vai dizer para você que você é um derrotado, o mundo vai dizer para você que você é um doente, o mundo vai dizer para você que o seu casamento não tem jeito, o mundo vai dizer que o seu marido não vai sair da bebida, o mundo vai dizer sempre estas coisas para você. Mas você e eu não podemos de forma alguma nos adaptarmos à cultura deste mundo. Nós não podemos aceitar aquilo que o mundo diz que temos, ou o mundo quer que nós nos moldemos a ele. Mas a palavra de Deus nos chama a atenção a transformar a nossa mente, renová-la pela palavra, renovação de mente. Troque aquilo que o mundo diz e coloque no lugar aquilo que Deus diz. Isso é transformação de mente. E por que tudo isso nós estamos aprendendo? Por que esses dois versículos? Então, o primeiro versículo fala que assim como você imagina em sua alma, assim você é. Mais uma vez, alma e mente, nesse caso, são similares. Como você pensa, você faz. Você é o que você pensa. Então, se você está pensando conforme o mundo pensa, você é conforme o mundo é. Portanto, é por isso que é importantíssimo nós trocarmos a nossa mente e deixarmos que a nossa mente seja moldada pela palavra de Deus, para que nós não estejamos mais nos vendo como o mundo quer que nós nos vejamos, mas nós estejamos nos vendo como os verdadeiros vencedores que Deus determinou que nós fôssemos. O nosso Deus, ele já definiu o meu e o seu destino. O nosso destino é a glória. O nosso lugar é no céu, é no trono, é na glória. Mas o mundo que jaz no maligno quer que eu e você nunca visualizemos isso. Eu estava vendo um exemplo esses dias, e talvez você já tenha até escutado, a respeito de uma pessoa. Ele estava andando numa selva, numa floresta, quando de repente ele viu lá caído um filhotinho de águia. Aí ele viu aquele filhotinho de águia caído, pegou aquele filhotinho, levou para sua casa e começou a cuidar daquele filhotinho de águia. E colocou esse filhotinho de águia para crescer junto com as galinhas. Ele cuidava de galinhas, então ele colocou aquele filhotinho de águia para crescer junto com as galinhas, e ele foi crescendo. E aquele filhotinho, ele aprendeu a ciscar, aquele filhotinho aprendeu a comer minhoca,
aquele filhotinho cresceu, foi crescendo, aprendendo as mesmas coisas que a galinha aprendia. Certo dia, uma pessoa vai fazer uma visita àquele fazendeiro, aquela pessoa que havia achado aquele filhotinho de águia. E chegando lá, ele viu aquela águia já grande, ciscando como galinha. E ele chegou para aquele homem e disse: mas vem cá, é uma águia, não é uma galinha. Não, mas ele aprendeu como galinha. Então ele é uma galinha. Não, mas você tem que deixar ele aprender a ser águia. Não, mas ele é galinha. Não tá vendo? Olha lá, ele aprendeu e agora ele é daquele jeito, ele não muda mais. E aí aquele homem falou: não, me dá a oportunidade de tentar mostrar para ele que ele é uma águia e não uma galinha. Aí ele: legal, pode fazer. Então ele pegou aquela águia, pegou ela nas mãos e jogou para cima, para ver se ela voava. E aquela águia, nada de voar. Aquela águia caiu e voltou a ciscar. Aí ele falou: não, vou tentar mais uma vez. Aí ele subiu no telhado e voa a águia. Jogou novamente ela. Aí aquela águia caiu novamente no terreiro e continuou ciscando. Até que ele falou: olha, vou tentar mais uma vez. A última vez. Aí levou essa águia até um alto do monte. Chegou no alto de um pináculo, lá no alto. Aí pegou aquele filhote, aquela águia já grande, levantou ela, colocou ela na direção do sol e levantou bem alto. Aquela águia, quando os seus olhos viram a luz do sol daquela forma, ela soltou um grito de águia. E aí aquele homem jogou aquela águia penhasco abaixo. Porém aquela águia começou a alçar voos. Ela começou a bater as suas asas e começou a levantar voo e desapareceu nas alturas. A águia voltou a ser águia. Queridos, por que eu contei essa ilustração? Porque possivelmente nós estejamos vivendo como galinhas, só olhando para baixo e ciscando, porque não conseguimos ver o nosso potencial. Nós não conseguimos ver que com Deus nós somos mais do que vencedores. Nós não conseguimos ver o quanto Deus nos ama e o quanto Ele nos quer bem. Então vivemos somente superficialmente, vivemos embaixo. Mas Deus não te chamou para ser cauda, Ele te chamou para ser cabeça. Ele não te chamou para você ficar rastejando como a cobra, mas Ele falou que o filho do homem pisaria, o filho da mulher pisaria na cabeça da serpente. Então nós fomos chamados por Cristo para pisar serpentes e escorpiões. Não é para andar por baixo, não é para viver caído, cabisbaixo como as galinhas. Você tem que olhar o seu potencial. E por que muitas vezes vivemos como galinha? Porque aprendemos assim. Não fomos ensinados corretamente. Aprendemos sempre a ter a visão para baixo. Não conseguimos ver porque o mundo nos cega. Mas até que chega alguém e te diz: você não é galinha, você é águia. E investe em você e diz para você que você pode sim. Que não é para você se manter onde você está. Querido, nós como pastores, nós estamos aqui para dizer isso para vocês. Vocês não são galinhas. Vocês são águias. E a águia, ela renova suas forças, como diz a palavra de Deus. Nós subiremos como águias, renovando a nossa força no Senhor. Então, se você está fraco aí na tua casa agora, se você está olhando para baixo, eleve os seus olhos para os montes de onde vem o socorro. Faça como aquela águia. Olhe para o céu, olhe para o sol, olhe para a luz que brilha, olhe para Jesus.
E você vai voltar a brilhar. E vai subir como águia. Então não fique aí. Mas o mundo, querido, vai sempre dizer que você não consegue. Aquele homem que achou o filhotinho, cuidou dele, estava lá, sobrevivendo como uma galinha. Isso é o que o mundo faz conosco. As ideias do mundo, a ideologia mundana, quer que você viva rastejando, quer que você viva como porcos, comendo aquela sujeira. Quer que você seja como galinha, só olhe para baixo. Esse é o conceito do mundo. Mas a palavra de Deus, ela nos fala para olharmos para cima, não para baixo. Olhe para cima. Eleve os seus olhos. Você pode, querido. Mas onde você tem posto a sua visão? E aí, queridos, quando você tem foco, você vai atrás do seu objetivo. E é isso que nós vamos aprender. Visão. Visão, algo fundamental para se ter uma vida de sucesso. A visão certa. A visão dentro da palavra. A visão com princípios. A visão com objetivo. Eu quero compartilhar com vocês algumas características de uma pessoa visionária. O que é uma pessoa visionária? É uma pessoa, amados, que não se conforma somente em olhar para baixo, não. Ela quer olhar para cima, ela almeja algo mais. Talvez você tenha sonhos, tenha projetos na sua vida. Mas para saber se a sua visão de futuro, do que você realmente espera, é uma visão de futuro sólida ou não, você vai perceber isso com o resultado que você alcança. Por exemplo, uma pessoa que quer ser médico. A pessoa está lá, está fazendo o seu segundo grau, e aí as pessoas chegam para ela e perguntam: e aí, o que você quer fazer na faculdade? Eu quero fazer medicina. Esse é o meu sonho, esse é o meu objetivo, eu quero ser médico. Legal, tem um objetivo. Talvez advogado, psicólogo, enfermeiro, engenheiro, tantas outras áreas, né, de estudo. Eu quero ter a minha casa própria, eu quero ter o meu carro melhor. Eu quero buscar estas coisas, é o meu sonho, é o meu projeto de vida. Legal? Você tem um sonho. Mas como você sabe se isso é apenas um sonho ou se realmente é uma visão? É pelo resultado que você obtém. Se você, por exemplo, como estávamos falando, a pessoa que tem lá o seu desejo de ser médico. Então presta atenção. Uma pessoa que quer ser médico, mas tem um pai rico, é fácil. Papai banca tudo. Então, legal, ele vai lá, paga a melhor faculdade pro filhão. O filhão vai lá, estuda, faz, tal, baralá, baralá. Passou o tempo, fez o seu doutorado, fez lá os seus cursos, fez o seu estágio, fez a residência, fez o que precisava, recebeu o canudão de médico. Pronto, tá formado. Não teve muito esforço porque tinha o papai bancando tudo. Mas alcançou o seu sonho. Ele tinha o sonho de ser médico. E teve a chance, ou teve a oportunidade de ter um pai rico. Mas e quando isso acontece numa família de uma pessoa mais pobre? Uma pessoa não tão abastecida financeiramente para bancar um filho numa faculdade de medicina? Bom, a pessoa tem a visão. Ela quer ser médico. Mas ela pega: pai, o senhor consegue pagar? Não, não consigo, filho. Não tenho como pagar. Tá bom. Aí o que ele faz? Ele começa a trabalhar e suar. E vai vender pipoca, e vai vender salgadinho, e vai fazer alguma coisa. Mas ele não vai desistir do seu sonho. Ele vai trabalhar, ele vai se esforçar.
O pai, a mãe, algumas pessoas podem começar a ajudá-lo, vendo que ele tem a sede e ele deseja. Então, é uma vaquinha que se faz daqui, é um empenho dali, é um esforcinho dali, é um aperto do cinto daqui, e vai, até que chega, ao final, formação de médico. Também recebe o seu canudão lá. Então, o papai conseguiu pagar tudo. Ele tinha o sonho, ele tinha o desejo. E se formou médico. O outro também tinha o sonho. E teve que ralar muito para chegar lá e ser um médico. Mas tem aquele que também tem o sonho. Mas aí quando ele vê o preço da faculdade, ele para no caminho. Ou então ele começa a namorar e se casa. Fala, agora eu já estou casado, não dá mais, eu tenho que sustentar minha família. E aí, aquilo que era um projeto de vida, aquilo que era um sonho, ficou para trás, ficou somente no sonho. Queridos, o que mostra? Os três tinham um sonho. Porém, 2 foram determinados naquilo que eles queriam. O outro só ficou no sonho. Porque quem tem sonho, quem tem visão, não se deixa abalar pelos obstáculos que aparecem pelo caminho. Ele vai chegar lá. Pode demorar mais, pode ser mais difícil, pode ser mais ardido no caminho, pode encontrar muitas barreiras, muitos obstáculos, mas aquilo que ele deseja, ele vai atrás, até alcançar. Então o que faz a diferença para se alcançar o resultado final não é o método, não é como você fez para chegar lá, mas é a pessoa que tem foco, que tem visão, que é determinado naquilo, que não se deixa abalar pela circunstância do meio. Você quer chegar num outro ponto, mas o que acontece nesse intervalo aqui entre esses 2 pontos pode ser fácil para um, difícil para outro, mas o teu objetivo é chegar aqui. E o que você vai passar nesse caminho aqui não vai te tirar do caminho. Isso aqui, o que você vai passar entre esses 2 pontos não vai te tirar o foco de chegar e atingir o seu resultado. Então a diferença, amados, é manter-se na visão. E agora eu quero falar algumas características sobre isso. Então vamos lá. Ter visão. É essencial ser visionário para enxergar oportunidades e aplicar em seus negócios. Uma pessoa que não se limita a enxergar somente aquilo que está a seu alcance aumenta significativamente a possibilidade de oportunidade. Então, amados, uma pessoa que não se limita a somente enxergar aquilo que está a seu alcance. Poxa, eu quero chegar aqui, eu quero ser médico, mas esse caminho aqui é muito difícil. Se eu for olhar somente a dificuldade, amado, eu nunca vou chegar aqui. Você quer comprar sua casa própria, mas você não guarda um centavo para isso. Você não poupa, você não vai atrás da Caixa Econômica para saber como funciona o financiamento. Ou até mesmo você almeja algo que ainda não está ao seu alcance e despreza os pequenos começos, como o pastor sempre diz. Nunca desprezar os pequenos começos. Às vezes, para a gente atingir um objetivo maior aqui, é necessário começar de baixo. E começar de baixo não significa ser inferior a ninguém ou olhar para baixo, não. Você começa aqui embaixo, mas já com o olho lá em cima. É saber que você vai chegar lá. É não desistir. O outro passo é ser persistente. Uma pessoa de visão, ela é uma pessoa persistente. Ela não desiste. As dificuldades certamente irão aparecer. Especialmente no começo. No começo é tudo mais difícil. Até que você se amolde àquilo.
Porque, por exemplo, quando você vai começar o seu curso de medicina, você tem que estudar, você tem que ralar para conseguir alguma coisa, você tem que se desdobrar para... Mas depois que você começa a se adaptar com a sua nova vida, aquilo que já era tão difícil começa a ficar mais fácil. Assim também é para aquele que quer crescer espiritualmente. O começo da oração, ela é difícil, amado. Para você tirar 5 minutos para orar, como é complicado. Mas depois que você tirou seu primeiro 5 minutos, você consegue começar a ampliar ele para 10. E depois para 15. E depois para 1 hora. E depois para 2 horas. E depois você passa o dia inteiro em comunhão com Deus, falando com Ele constantemente. De uma forma tranquila. Para que tenha crescimento na parte espiritual. Então, os começos são difíceis. Porque você vai encontrar muita resistência. Resistência própria, resistência da sua ótica das coisas, resistência da sua mente em dizer que você não pode ou não consegue. E por isso é importante aquilo que diz a palavra de Deus, transformar a vossa mente. Então, o começo é difícil, e para que você vença logo no começo, para que você continue vencendo, você não pode parar, tem que ser persistente. E detalhe, querido, no meio do caminho, para chegar até aqui, pode acontecer alguns erros no caminho. Você pode errar a estratégia e ter que mudá-la. Poxa, eu estava vendendo bolinho de arroz, não deu certo, eu vou ter que vender bolinho de ovo. Talvez dê certo. Opa, bolinho de ovo, bolinho de arroz não deu certo, mas e se eu fizer um bolo de chocolate? Será que resolve? Muda a estratégia. Ou vender, olha, eu estava vendendo aqui na porta da escola, não deu certo. E se eu vender no farol? Muda a estratégia para que você alcance o seu objetivo. Errar faz parte, a gente pode errar. Mas que sirva de aprendizado. Nunca de obstáculo para que você pare e largue para trás. Uma outra coisa que uma pessoa de visão tem que fazer: planejamento. Planeje aonde você quer chegar. Faça planos. Poxa, se eu tenho um objetivo... Poxa, mas olha aquela calça que apareceu ali, é o último tipo, gostei daquela calça, vou comprar aquela calça nova. Mas o teu foco não é a calça nova. A que você tem ainda pode usar muito tempo. Ah, mas eu quero aquela calça. Então você está perdendo o teu foco. Se o teu foco, e você sabe que você precisa do dinheiro para comprar ou pagar alguma coisa que lá na frente você tá almejando ter, guarde, segure. Oh, mas é uma chance tão grande. Poxa, ali, uma facilidade, aquilo ali, tá muito barato, vou comprar. Eu preciso ter. Então, se você não planejou corretamente a sua parte financeira e gasta além daquilo que você pode, você não vai conseguir chegar no teu objetivo final. E isso, para quem tem visão, ele planeja. Uma outra coisa que faz uma pessoa visionária, ela também tem autoconfiança, ela sabe que ela vai conseguir. Por isso, amados, transformação de mente. Parar de olhar como galinha. Começa a ter visão de águia. Disciplina. Além da parte financeira, é necessário disciplina. A pessoa tem que se disciplinar. Eu vi os meus filhos, quando estavam estudando, ainda que o curso que eles conseguiram, graças a Deus, foi pelo ProUni, não tiveram muitos gastos para fazer a faculdade, mas eles tinham que se disciplinar no estudo. Porque se eles não tirassem notas boas, o ProUni vinha e tirava o benefício. Aí ele tinha que pagar. Então ele tinha que se esforçar, estudar de madrugada, passar noite às vezes lá fazendo trabalhos escolares, pesquisa, para não perder a bolsa que eles tinham. Porque eles tinham um objetivo, chegar lá no final. Então, uma parte estava resolvida, mas se ele não tivesse disciplina aqui no meio, opa,
ganhei de grátis aqui, ó, vou fazer minha faculdade e tudo mais. Agora eu vou pra balada. Ah, agora eu vou pra festa. Agora eu vou... Ah, eu vou gastar meu tempo em outras coisas. E não se dedica naquilo que ele precisa, ele perde. Então tem que ter disciplina. Até mesmo nós precisamos ter disciplina para assistir essas aulas. Você precisa se disciplinar e saber que nós estamos numa escola bíblica online. Estamos aprendendo à distância. E você precisa separar um tempo para aprender, um tempo para conhecer mais da palavra de Deus. Então tem que ter disciplina. Uma outra coisa, buscar informação. Leia. Vá atrás. Procure conversar com pessoas que já passaram por algumas situações para ver se você busca alguma ideia diferente. Para que você possa continuar crescendo. A palavra de Deus, ela diz que na multidão de conselheiros há sabedoria, há segurança. Então, busque com seu pastor orientação, oração. Busque com pessoas da área para ver se realmente é aquilo que você quer. Se o seu sonho é trabalhar na igreja em alguma área, se aplique naquilo. Querido, nós temos o Instituto Teológico para ser feito, que você pode crescer. Então, amados, na multidão de conselheiros, há sabedoria, há segurança. Então busque. E desenvolvimento emocional. Não se deixe abalar pela circunstância. Muitas pessoas param no meio do caminho porque quando aparecem os problemas, vem o desânimo e o desânimo traz o fracasso. Então, desenvolva a sua inteligência emocional. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Eu li uma frase no Facebook, eu acho que foi, sei lá onde foi que eu li, falando a respeito de acúmulo de más notícias. E que o acúmulo de más notícias trazem doenças, também provocam enfermidades. Querido, desliga a tua televisão da Globo, desliga a sua televisão de jornal, porque ele só fala desgraça. Só! Não fala mais nada. Para de ficar vendo coronavírus para lá e para cá. Daqui a pouco você está aí, ó, morrendo de outras enfermidades psicossomáticas, de tanto pensamento negativo, de tanta influência negativa. Amados, nós estamos sujeitos a muitas situações nesse mundo. Até mesmo a ficar doentes. Estamos sujeitos, sim. Mas, se você não desenvolver uma resistência emocional, tudo te abala, tudo te derruba, tudo te joga para baixo, você nunca vai chegar no seu objetivo. Mais uma vez, assim como imagina em sua alma, assim é. Como você se vê, é o que acontece na sua vida. Se veja como Deus quer que você se veja, e não como o mundo diz que você é. Amém? Isso, amados, para chegar no seu objetivo. Quer alcançar o seu alvo? Quer chegar lá? Então, amados, para de ter visão de galinha. Começa a ter visão de águia. Saiba que você pode sim, em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela é muito maravilhosa. E Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Querido, você não pense que quando Paulo fala essas frases, ele fala assim na boa, em qualquer lugar, não. A maioria das cartas que Paulo escreve, ele estava preso. Ele estava em prisão.
sendo julgado com possibilidade de ser morto a qualquer momento. Mas Paulo em nenhum momento se deixou abater. Em nenhum momento ele se deixou cair e fracassar. Ele continuava sempre olhando para o seu alvo. Ele sabia quem ele era. Ele tinha desenvolvido a sua mente emocional, a sua inteligência emocional. Ele não se moldava àquilo que os outros presos falavam. Porque você imagina, Paulo, mais um que morreu, hein? Você deve ser o próximo, cuidado, hein? Ó, mais um que foi lá pra forca, mais um que foi decapitado, mais um que foi jogado no tanque de óleo, mais um que foi crucificado. Você deve ser o próximo. Paulo tranquilo. Para mim, o viver é Cristo, o morrer é ganho. O que vier é lucro. Estou em paz com meu Deus. Eu olho para cima, não olho para baixo não. E enquanto eu estiver aqui, eu vou continuar servindo. Vou continuar falando. Vou continuar ensinando. Visão de alguém determinado. Seu objetivo era ganhar almas. Levar o evangelho aos gentios. E essa visão de Paulo chegou até nós hoje. Se Paulo tivesse desistido, querido, lá atrás, talvez hoje nós não tivéssemos todo o conhecimento que temos. Porque nas suas cartas aprendemos grandes coisas que foram dadas por Deus. Objetivo, alvo, visão para chegar ao resultado. E agora, queridos, já chegando no final, eu gostaria de ler com você Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14. Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14. Vou abrir aqui a palavra de Deus. Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14. Espera aí que eu já estou chegando lá. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para a que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Presta atenção no que Paulo nos fala, amados. Olha, quanto a mim, eu não julgo já ter alcançado. Eu não cheguei lá ainda. Mas uma coisa eu faço. Eu esqueço-me das coisas que para trás ficam. Olha, eu não olho para os problemas pelo que eu passei e paro no meio do caminho. Mas eu continuo. Eu me esqueço das coisas, das dificuldades que eu já passei. Eu me esqueço das coisas que para trás ficam. E eu continuo avançando. Os problemas não vão me parar. As barreiras não vão me parar. Os gigantes não vão me parar. As muralhas não vão me parar. Eu continuo avançando para o alvo. Aleluia. Eu prossigo para o alvo, disse Paulo. Para o prêmio. Para o resultado final. Visão e visão. O que aconteceu no meio do caminho aqui, fica para trás. Porque o meu objetivo é lá. Eu quero chegar lá. Eu não meço esforços para chegar lá. Eu vou me dedicar para chegar lá. Eu sei que eu posso porque aquele que está comigo é mais poderoso do que aquele que está no mundo.
Eu vou chegar sim em nome de Jesus para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! É lá, queridos, que está o nosso tesouro. Amados, crie objetivos nesta terra. Queira crescer profissionalmente. Queira crescer espiritualmente. Queira chegar à glória. Faça o melhor na sua igreja. Planeje coisas, planeje alvos, objetivos. Seja uma pessoa de visão. Para de ficar olhando para baixo. Você não é galinha, você é águia. Querido, Deus abençoe a sua vida. Espero que essa aula de hoje tenha falado no seu coração, porque Deus tem muito mais do que nós podemos imaginar para nós. Amém? Feche os seus olhos. Papai amado, papai querido, neste momento, Senhor, eu quero agradecer ao Senhor por aqueles que estão nos ouvindo através desta videoaula. Que eles possam, ó Deus eterno, se manter na visão. Se manter na visão dos seus sonhos, dos seus objetivos, não olhar para as dificuldades e continuar crescendo. Que eles tenham visão, Senhor, cristã, de levar a Tua palavra, Senhor, aos quatro cantos deste mundo. Que tenham, Pai, esta visão clara de crescer espiritualmente, sabendo que, ó Deus, o que nos espera lá na glória é muito maior do que qualquer coisa que esse mundo possa nos oferecer. Porque sabemos que o mundo tem oferecido tantas coisas para nos tirar e nos desviar do nosso objetivo, mas que continuemos olhando para o nosso alvo, que o nosso desejo seja chegar na glória em todo o tempo. Fortalece-nos, Senhor. Fortalece cada família.